Meus amigos, olá, minhas amigas, que prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o professor Frederico Carvalho e quero desde já agradecer por estarmos juntos aqui e podermos conversar um pouquinho sobre assuntos que são do Espiritismo, mas são um pouco mais, como é que eu vou dizer, diversificados. Para quem gosta, hoje, quinta-feira, no programa, cujo o nome o Elson vai dizer, porque eu tenho uma dificuldade para guardar certas coisas, e ele vai dizer para a gente, mas é um trabalho muito mais voltado para nossas origens, para um aprendizado mais profundo e mais científico, um lado que ele gosta muito de trabalhar. Então, e como ele é um leitor realmente muito chegado a aprender, a fazer as coisas bem feitas, então ele está com a gente. Desde já, eu cumprimento as pessoas que estão aqui. O Daniel Almeida, boa noite, dona Irani, professor, senhor Elson, aguardando. Beleza, chegou a hora. A N Quadro, que me ajudou muito hoje, já saiu divulgando o nosso trabalho hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Eni. Ana Luz Arte, feito à mão. Olá, boa noite, boa noite. E assim estamos juntos começando. Mas eu vou trazer esse rapaz para todo mundo ver, né? É o nosso querido Elson Antunes, que lá ele entra como Elson Cardoso. Isso aí não foi ninguém que botou, não, foi ele que botou, tá? Ele prefere usar Antunes, mas ele coloca Cardoso. Eu nunca vi coisa igual. Esse cara não é normal. Você não é da terceira dimensão, entendeu? Você não é da terceira dimensão. Boa noite, Elson. Tudo bem? Boa noite, Frederico. Boa noite a todos. Está tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez colaborando com o seu canal aqui no YouTube. Com o nosso canal. Nosso canal. Tudo bem, eu agradeço da minha parte, né? E eu quero esclarecer, então, o que você falou com relação ao nome, que às vezes a gente esquece até porque é um nome novo, né? Universo Consciente. Universo Consciente. Isso, Universo Que beleza. Consciente, o nome, vamos dizer assim, da live às quintas-feiras, porque nós pretendemos fazer alguns trabalhos, até que, não vou dizer que se esgote, né? Porque falar sobre o universo é uma coisa grandiosa. Exatamente. Ela nunca se esgota, até porque nós não conhecemos quase nada. E Mas o trabalho de hoje, né? Nós vamos falar. esse aí é que são elas, né? Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Ô Elson, quem você é? De onde você vem? E para onde você vai? Bem, Frederico, cabe aqui uma explicaçãozinha rápida, para não ser chato. Essa é uma pergunta do milhão. Pelo menos alguns anos atrás, era uma pergunta que era muito comum nos trabalhos que eu participava, quando estava frequentando o meio espírita, né? E até mesmo em cursos no trabalho, uma vez foi perguntado, foi falado sobre isso. Quem eu sou? Né? De onde venho? Para onde eu vou? Então, são perguntas que as pessoas normalmente não sabem responder. Mas quando você pesquisa, quando você lê, quando você procura se informar, você vê que essa resposta já existe há muitos anos. Principalmente alguns livros que nós estudamos da filosofia dos ensinamentos egípcios. Né? Eu sempre falo que eu gosto de um autor que eu gosto, um professor, né, que existia na época dos egípcios antigos, que é o Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto viveu entre 1250 a 2500 anos antes do Cristo, então nós vemos que essa resposta já existe há muito tempo. O que faltou foi, talvez, se estudar mais e procurar ver se ela estava adequada à pergunta. Então, o que acontece? Todos nós, o que eu sou a mesma coisa que você é e todos nós somos. Hoje é muito comum dizer somos um só. Né? A gente fala muito sobre isso. Na verdade, somos um só. Então, a minha origem com a essência não é o corpo. Como você falou ontem, isso é carbono, né? Você lembra? Isso é carbono. Nós vamos passar cristal, tá? Mais na frente, um dia eu falo sobre isso também. Nós vamos passar cristal, quem conseguir ir para a quinta dimensão. Então, todos nós temos a mesma origem. Né?
nós viemos todos da mesma fonte. E cabe aqui também uma explicação que estão nesses livros que a gente estuda, são livros que falam sobre panteísmo, sobre esoterismo, né? Que antigamente, e hoje ainda se fala muito em o todo. O todo, resumindo tudo, é o que nós chamamos de Deus. Né? Tem outros nomes também, mas nós chamamos de Deus, o Criador, o Magnânimo, o Senhor, mas não importa o nome. Então, o Criador, segundo os ensinamentos panteístas, né? O todo, ele criou o universo na sua mente. Entendeu? Então, você fala, o universo é mental. O universo é mental. Tudo e todos estão na mente do todo. O todo é tudo, tudo é o todo. Tá? Então, essa é a definição que se tem. Eu, particularmente, até gosto muito, porque ela é até diferente do que se tem em outras religiões, que mostra um outro tipo de início do mundo de uma forma diferente. Então, de onde vem? Quem sou? Quem sou? De onde vem? Para onde vou? São 3 perguntas básicas. Tá? Então, o todo não tinha de onde tirar nada para poder criar o universo. Era ele, é único. Né? Inclusive, tem alguns que também chamam de uno. Né? Então, ele criou tudo a partir de si mesmo. Então, ele se não é bem dividiu, a palavra não é bem dividiu, me fugiu agora a palavra, mas ele se fez, vamos dizer assim, ele criou nele mesmo partes, milhões e milhares de partes, que nós chamamos de átomos divinos, ou seja, a menor parte dele, como no nosso corpo tem a menor parte que é a célula, mas quando você vai começando a estudar isso, você vai ver que as células também são átomos, tem diversos componentes nisso tudo. Né? Até tem um vídeo rodando aí na internet, estava há pouco tempo, que uma menina, um estudante dessa área, falou, olha, no final, quando você pega a célula, começa a estudar e começa a botar no microscópio e estudar, no final aparece uma energia, isso é você. Entendeu? Então, a menor parte do Criador, ele deixou o fluir do corpo dele, mas não se desligar do corpo dele. Por quê? Se o Criador pode fazer isso, é porque ele é mente e energia. Alguns autores dizem que é somente, outros falam que é energia, mas outros falam mente e energia, me parece ser a mais adequada. Então, a partir desse ato dele, ele criou nele mesmo, né? Ele se permitiu fracionar em milhares e milhões de bilhões, a gente não sabe, de partes mínimas dele. Porque não tinha de onde tirar. É igual você construir uma casa que você tem que ter o local para construir, você tem que ter matéria, você tem que ter mão de obra. Então, ele fez tudo. Né? Porque tinha que tirar de algum lugar. O nada não cria nada. Então, tinha que ter alguma coisa para poder se criar alguma coisa. Então, ele se permite fazer, a partir dele, tudo que nós temos no universo. Então, quem eu sou? Eu sou parte divina, você também é, a árvore também é, o cachorro também é, todos nós somos irmãos, somos todos um só. Ô, Elson, você me permitiria cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui? Compreende por mim também. Pois é. O Daniel Almeida, né, que já tinha falado, N Quadro, Ana Luz Arte, Ana Luz SRC, que é a Ana Luz, do mesmo jeito. O tio Ulisses, olá, Frederico, boa noite a todos no chat. Muito frio em Rio Preto. E beleza, hein? Que bom. Imagina uma lareira aí. Casa de rico é outra história, né? Tem lareira na sua casa, Elson? Não, na minha não, sou pobre. Não, tá pobre, né? Rosângela Mota, boa noite a todos. Tio Elson, abraço. Boa noite. Júlio Montenegro, J. Montenegro é o Júlio, mais conhecido como Vegas. Vegas é o cara. O Júlio é o cara. Um dia eu explico, mas o Júlio é o cara. Ana Luz aqui, cumprimentando as pessoas.
O Fox está chegando, Danny Fox. Voltei atrasado, professor, desculpe. Boa noite a todos os presentes. Beijocas e abraços. Isso aí, Fox. Então era isso, era por isso que eu queria dar uma interrompidinha, né? O Júlio está dizendo aqui que foi o cara. Não, você é o cara, tá? Você é o cara, acredite. Bom, Elson, continuemos então. E as pessoas podem deixar suas perguntas no chat, sim, né? Sim, pode as deixar, pessoas podem deixar suas perguntas no chat. De vez em quando eu dou uma parada e tento porque responder. O cara é o Elson, tá? Eu estou aprendendo. Então, manda ver, Elson. Então, eu também quero agradecer a todos também por estar aqui nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês. Bem, então, como eu ia dizendo, o Criador se dividiu, mas não se separou dessas milhares e milhões, trilhões, talvez, de parte da menor parte dele para poder criar alguma coisa. Então, ele criou tudo a partir dele mesmo. Tá? Então, essa menor parte dele, nós chamamos de mônada. Entendeu? Mônada. Só que essas mônadas que foram derivadas dele, vamos dizer assim, quem estudou derivada integral até consegue entender bem isso, né? Essas mônadas derivaram dele, que também eram energia e consciência, só que numa parte muito pequena ainda. Tá? Olha só, uma pequena parte, um átomo do divino. E mesmo assim, para se criar alguma coisa dali, ainda era muito forte aquela frequência, aquela consciência, aquela energia. Então, dividiu-se cada mônada em 12 partes. Ou seja, derivou dessa mônada, a mônada derivada do Criador. Então, dessas mônadas, se criaram mais 12 partes derivou-se 12 partes dessas mônadas. Então, essas partes que foram derivadas, nós chamamos de superalmas. Tá? Ainda era uma quantidade muito grande de energia e consciência para se criar seres a partir dali. Tá? Então, dividiu-se essas 12, cada uma em 12. Só aí são 144. Vocês sabem que 144 é um número cabalístico, como 12 também é. Tá? Eu não sei por que o 12, mas já existiu, então, aí 144 divisões das superalmas que chamaram de almas. Então, vamos lá. O todo, tá? Então, dividiu aí as mônadas, que nós não sabemos quantas, tá? Alguns também falam em 12, eu não sei, realmente não tenho essa informação. Cada uma se dividiu em 12, cada uma foi se dividido em 12, mas e isso aí foi descendo igual uma árvore de Natal. Na medida que ia descendo, a base ia aumentando. Então, chegou um momento em que dividiu-se ali as superalmas em superalmas, almas, espíritos. Depois, quando chegou lá embaixo, a energia ainda é muito forte. Então, dividiu-se aí em uma quantidade enorme que nós não temos também essa informação, que nós chamamos de fractais. Então, nós somos o quê? Fractais de uma mônada, né, que está ligada diretamente ao Criador. Entendeu? Então, da onde nós viemos? Nós partimos, não só nós, tudo que tem no universo, que o universo está contido no todo. Entendeu? Então, nós viemos dessa fonte divina. Nós viemos descendo essa escala e chegamos até aqui embaixo, onde estamos hoje ainda, na terceira dimensão. Então, o que vai acontecer? Para onde vou? Né? O que sou? Fractais da mônada, né? Que por acaso também é fractal do Criador. Tá? Então, nós descemos e, depois de períodos longuíssimos, essas mônadas, esses fractais estavam preparados para iniciar a encarnação, mas ainda com seres ainda muito primários, muito dependentes de informação, muito ignorantes. Tá? Então, vamos dizer assim, esses fractais estão aqui, que somos nós, para aprendizado, para nós nos tornarmos sábios, para nós aprendermos, para depois nós retornarmos para a parte superior, que são espíritos. Depois, não vamos confundir o espírito que eu estou falando aqui com o que fala no espiritismo, tá, gente? Isso é só um nome que se deu. Vai subir para espírito, depois superespírito,
E até chegar na mônada, da mônada voltar para o Criador. Então, para onde vou? A voltar. Vai voltar. Eu talvez seja muito repetitivo, Elcio, mas o que eu consigo entender disso aí é o seguinte: é como se fosse um grande triângulo ou uma grande pirâmide. Ou seja, o Criador está lá em cima, no topo da pirâmide. Então, teoricamente, porque nós ainda não pudemos provar isso, ele, a partir da sua energia, permitiu não exatamente uma divisão, mas um destaque de 12 formas de energia dele mesmo, né? E que são chamadas hoje de mônadas. E que cada uma dessas mônadas não se subdividiu também, eu não conheço a expressão, mas também dali foram geradas, houve a geração que também a geração não explica. Geração não explica também. Mas houve a criação, vamos chamar assim, de 12 por cada uma. Então, 144, como bem disse a N Quadro, 144 é um múltiplo de 12. E realmente é. Até chegar onde nós estamos, na terceira dimensão, e até chegar à primeira dimensão, né? Todo mundo passou por situações mais antigas, muito mais antigas do que a primeira, na época da primeira dimensão. Nós passamos por isso, naturalmente. Então, segundo o que eu entendo, nós viemos para esse caminho para evoluir. Nós já passamos pela primeira de todas as dimensões, já passamos pela segunda dimensão e estamos na terceira dimensão, indo, se merecermos, se estivermos em condições, para a quinta dimensão, senão a gente continua aqui na terceira. E a quarta dimensão, Elson, antes de você responder, a Irani América chegando aqui, boa noite a vocês, jogou um monte de beijo para todo mundo, vão pegando os beijos da Irani aí. A Eloíde, né, que é irmã de uma certa pessoa que está aqui, né, tia também de uma outra pessoa que está aqui em casa, né, a Eloíde Faria, um beijo a meu amado irmão Elson, a minha sobrinha Ana Luz, e um abraço carinhoso ao mestre Frederico, minhas reverências. Até parece que eu sou mestre e que mereço reverências. Mas, Elson, nós hoje estamos na terceira. Já passamos pedacinhos de primeira e de segunda. A gente quer ir para a quarta. Não pode ir para a quarta. A próxima dimensão não é a quarta, é a quinta. E por que não é a quarta, Elson? Bem, Frederico, cabe aqui esclarecer uma coisa, porque existem muitos autores, muitos estudiosos que se contradizem, tá? Porque cada um tem uma interpretação diferente. Eu tive sempre muita dúvida quando me falavam assim, olha, você passou, eu acho que você quis dizer isso, você passou também pelo mundo mineral, né? Depois você passou pelo vegetal, depois pelo animal, e agora pelo Exatamente isso. mineral. Isso aí, Exatamente isso. existe controvérsias sobre isso, porque a explicação que se dá é o seguinte, é que eu acho que é a mais plausível, porque nós não sabemos, essa é a Não, verdade. nós não sabemos. A Certo? gente pode ter opiniões diferentes, né? Exatamente, né? Isso aí é Claro. uma versão do panteísmo, tá? Aham. Né? Então, a versão que se dá, que fala uma direção, eu particularmente não acredito, não consigo entender ainda você passar por mineral. Como é que você se transfere do mineral para o vegetal depois? Como é que isso é feito? Quem faz isso? Eu realmente já estudo isso há bastante tempo, eu não consegui achar uma resposta que me convencesse. Eu participava antigamente de trabalhos e até seminários nas casas espíritas, inclusive na Federação no Rio de Janeiro, e uma vez num trabalho lá, falaram assim, passando também sobre o assunto, e quando abriram para a pergunta, eu fiz a minha pergunta lá e mandei. Aí eu tinha uma quantidade boa de pessoas, vamos dizer assim, que conhecem bem o espiritismo,
Então, eu perguntei como é que se dá essa passagem da gente sair do mineral para o vegetal. Aí leu a pergunta, falou o meu nome, mas não respondeu. Porque é difícil, tá entendendo? Então, a explicação que nós temos, através das canalizações que a gente tem recebido aqui, é só para você ter uma ideia. Né? Quando você pega, vamos supor que a mônada, vamos comparar um pedaço de uma tábua, madeira. Você quer serrar aquilo ali em partes pequenininhas. Na medida que você vai serrando, vai botando ele na serra, vai caindo o quê? Aqueles farelinhos, né? Aquilo que a gente chama... aquele resto de matéria que vai caindo ali, que você... Aquilo ali é energia e consciência. Só que ele é muito pequeno, é menor do que é muito pequeno em relação àqueles pedacinhos que você cortou. Então, aqueles pedacinhos que você cortou são nós fractais. E aqueles farelinhos que sobraram ali, aquela serragem, aquilo também foi aproveitado para se trabalhar, como eu falei, aquilo ali é uma energia muito menor do que a nossa. Então, provavelmente, né, vamos dizer assim, eu faria assim, separaria por tamanho, né, e dali eu aproveitaria para fazer o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Isso aí foi uma versão surgida há pouco tempo, essa informação, tá? Essa explicação. Eu realmente não consigo entender como você passa do reino mineral, porque o mineral é energia, todo mundo sabe. Tá? Então, passar do reino mineral para o vegetal, do vegetal, fazer essa transição, eu acho meio complicado. Eu realmente nunca vi eu nunca li nada que eu ficasse convencido de que aquilo estaria certo. Então, só agora para finalizar, da dimensão. Você perguntou da dimensão. Não, peraí, antes da dimensão. Antes da dimensão. Então, vamos lá. Você não sabe como aconteceria? Isso é o mais normal da gente não saber. O que você está dizendo assim, eu não sei como seria, eu também não sei como seria, entendeu? É pelo que a gente tem de leituras, de referências, de outras coisas mais, é que a gente vai chegando a certas conclusões. Mas, por exemplo, a gente tem uma discordância aí no pensamento. E aí, essa discordância faz o que com a gente? Faz a gente ter vontade de estudar mais, para ver se a gente descobre mais alguma coisa. Não é isso? A gente tem que saber o que fazer com a discordância. Eu não consigo concordar. Por quê? Porque eu não consigo entender dessa forma. Da mesma forma que você passou agora. Eu não consigo entender de que tenha passado pelo mineral, pelo vegetal. Tudo é muito difícil da gente entender. É sinal que a gente está aprendendo mesmo. E a gente vai no conta-gotas, todo dia. Rafael, vamos lá sobre a quarta dimensão. A quarta dimensão. Apesar de que eu acho que nós deveríamos, mais na frente, fazer um trabalho só falando sobre as dimensões, porque é uma coisa mais elaborada também. Isso é com você. Eu não tenho medo. Já até eu vou até ver aqui uma lembrança, conversei até com você, uma pessoa de ontem, que está aí, acho que até está aí também assistindo, Eni Quadros falou ontem. Tá aí. A transição planetária, não está esquecido não, está anotadinho aqui. Bem, terceira dimensão é a dimensão que nós vivemos. Né? A dimensão é frequência, nós atuamos numa frequência muito baixa, a frequência da Terra hoje é 7,83 MHz. Explica um pouquinho o que é frequência. Frequência é vibração, a nossa vibração, tudo que nós recebemos e tudo que nós emanamos. Então, quando você reverbera energia, a energia ela não anda em linha reta. Por mais que você pense que ela anda em linha reta, ela vibra. Então, cada uma vibração dessa é uma frequência. Entendeu? Então, nós ainda temos uma vibração baixa. Segundo, a gente tem visto aí, as informações chegam porque nós estamos vivendo o apocalipse. O que é o apocalipse? São as revelações que têm chegado aí. Não é a destruição da Terra como pensam, né? Então, que a própria Terra, o próprio planeta já está vibrando dentro de uma faixa de luz, vindo de outros, Alcione, no caso, né? Que vibra, que envia para nós luzes, fótons, né? De alta frequência. E o nosso planeta já está recebendo essas frequências, que são frequências de quinta dimensão. Então, o planeta em si, ele vai ascender antes da gente.
O que vai acontecer? Nosso corpo, como é um corpo preparado para a terceira dimensão, ou seja, com uma frequência baixa, vai chegar um momento que não vai aguentar. Você vê que tem acontecido muita reclamação de dor no corpo, insônia, e outras coisas mais que os médicos não sabem o diagnóstico. E dão esses remédios caseiros, mas, na verdade, é a influência dessas frequências no nosso corpo. Os animais também estão passando por isso. Todos os seres, né? Porque se eu falo que isso aqui é consciência e vibração, se a vibração aumenta, né? Então tudo vai ser alterado. Então nós hoje vibramos ainda na terceira dimensão. E o que vai acontecer? Existe aí um prazo, né? Até uns falam 2050, 2057, 2058, 2060, não existe uma data certa. Até lá, tudo já vai estar na quinta dimensão, então vai ser para ontem. Né? Nós estamos vivendo períodos que tudo passa rápido, o tempo está passando rápido demais, né? Para nós, tempo da forma linear, como nós entendemos. Entendeu? Então, nós vamos passar, quem conseguir passar pela porta estreita, né? vai vivenciar as suas experiências num novo mundo, na nova Terra, que é uma frequência mais alta. Existe um medidor de frequências no planeta chamado frequência Schumann, né? Essas medições já têm variado muito. Então, tem dias, eu tenho aqui nas redes sociais aqui, um grupo que manda, eu não sei nem fazer essa leitura pelos gráficos que eles mandam, mas vem embaixo dizendo, tem dias que a Terra está vibrando em 40 MHz. Nosso corpo está acostumado com 7,83, isso vai dar uma diferença, né? Na nossa saúde, principalmente. Então, muitos de nós, as pessoas, né, principalmente idosas, iguais a mim, não têm o corpo preparado para isso. É isso, como você falou ontem, você falou umas 2 ou 3 vezes, o nosso corpo é preparado de carbono. Falei isso ontem, Carbono. Então, o corpo ideal para essa frequência alta é cristal. Então, é cristal. Essa transformação vai acontecer no nosso DNA, através do nosso DNA, etc. Então, essas crianças que estão nascendo a partir de 2000 para cá já vêm com o corpo preparado para essa mudança. Não estão mudadas. Não estão preparadas para a mudança. Já vem, vamos dizer assim, com os slots, né? Quem tem os slots prontinhos. Só você colocar ali as memórias ali. As memórias. Elson, a Eni estava falando, sou muito curiosa com relação à transição planetária, e é justo. O Cláudio Leme está perguntando aqui, eu achei curiosa a pergunta, será que a redução do núcleo da Terra tem algo a ver com isso? Ou, pelo menos, aí eu vou complementar talvez a sua pergunta, Cláudio, se eu estiver errado, me perdoe, mas será que o núcleo, a mudança no núcleo da Terra, a velocidade, talvez a redução, eu não sabia de redução, sabia só da velocidade. Seria isso também um preparo para as mudanças em 2056 que estão acontecendo com o planeta? Porque eu disse há 2 semanas atrás que o planeta está evoluindo, o planeta está mudando. Será, Elson? Depois tem a pergunta dele. Responde, por favor, se possível, essa do Cláudio, depois a gente segue para a Daini. Sim, tem tudo a ver. Agora, veja só, os cientistas nos dizem que sempre houve esse movimento do núcleo da Terra. Tá? Só que dessa vez é uma coisa assim, mais forte. O Cláudio está dizendo aqui que é a redução da velocidade mesmo. Desculpa. Pois é, então em tudo vai ser alterado. Quando o planeta estiver vibrando totalmente dentro da quinta dimensão, que é a nova Terra, tudo vai ser mudado, o corpo humano vai ser mudado. Tem muitos animais que vão ser extintos e outros vão aparecer, já estão aparecendo, na verdade, já estão aparecendo. Então, tudo vai mudar. Então, essas mudanças que acontecem no núcleo da Terra, obviamente que elas vão interferir, sim, e nada disso é feito ao acaso, é tudo estudado. A Terra é um projeto, que foi alterado há 350 mil anos, foi desvirtuado, né? A Terra já foi quinta dimensão, tá entendendo? Então, a Terra já foi um planeta de quinta dimensão há 350 mil anos. Isso também dá uma outra palestra. Tá? Dá uma outra palestra e dá um nó na minha cabeça. A minha teoria é de que
A teoria Não pode que eu retroagir. aprendi não tem Não, retroatividade. Tem sim. Então, o planeta Terra foi um planeta projetado, e no Espiritismo até a gente fala, né, que Jesus é o governador espiritual do planeta. Né? Já no esoterismo se diz que Jesus é o governador espiritual da Via Láctea. Quando você lê o livro de Urântia, Urântia é o nome da Terra, um nome galáctico, um dos nomes galácticos da Terra. Tá? Então, no livro de Urântia já diz que não, Jesus ele é o governador de um grupo de galáxias. Então, de qualquer maneira, é alguém muito, muito gigante, top. Muito top. Muito top. Entendeu? Então, a Terra foi planejada para ser um planeta. A localização dela nos braços de Órion, Órion, um braço desse aí da nossa galáxia. Se colocou o sistema solar ali, porque ali tem facilidade de portais, para que os irmãos venham dos outros orbes e venham para a Terra. Então, na verdade, o planeta Terra ele foi projetado para ser uma biblioteca do universo, ou seja, ter a maior diversidade de vida vegetal, de vida animal, de vida mineral, até que foi invadida pelos seres que nós chamamos seres... Eu não gosto de falar das trevas, porque isso é também uma outra palestra, um outro trabalho que eu quero fazer com vocês, mas seres invasivos que vieram para cá com outros interesses, também são de terceira dimensão, mas de uma tecnologia enorme. Eles vieram, dominaram... Aí é uma palestraça. Uma palestraça mesmo. Uma palestra legal. Então, legal. Eles transformaram a frequência para baixo. Eles trouxeram a frequência para baixo. Eu vou precisar ficar na assistência só vibrando. Pois é. A Eni pergunta, esta frequência está ligada ao uso do 5G? Eni, você está falando do 5G do celular? É isso? Dá uma sinalização aí para mim, para eu saber se é com o 5G do celular. Mas se for, tem a ver, Elson? Olha só, vamos entender uma coisa. Tudo, sem exceção, tudo no universo vibra. Não existe nada parado. Né? Se você pegar um material que você acha que está inerte, os átomos ali dentro estão pulando ali dentro. Não existe. Então, tudo gera frequência. Né? Então, o 5G do telefone celular foi um nome que se deu para essa tecnologia. Nós estamos falando 5G, nós estamos falando, na verdade, não seria 5G, seria 5D, a quinta dimensão. Né? Mas é só para uma associação de ideias. Porque... vamos dizer assim, a partir da quinta dimensão, nós vamos dar quem conseguir passar da terceira para a quinta dimensão, nós chamamos de salto quântico. Vai dar esse salto quântico. Mas poucos vão conseguir. Tá? Então, frequência. Tudo no mundo é frequência. Aliás, Einstein falava isso já, né? Se quiser estudar medicina no futuro, estudem a medicina da frequência. Tudo é frequência, tudo vibra. Tá entendendo? Tudo é energia. Como eu falei lá na fonte, lá no início, quando o Criador fez, ele é o quê? Energia e consciência. Então, tudo que você vê, tudo tem consciência. Se fala muito isso hoje, tudo tem consciência. Entendeu? Agora, cada um tem um alto nível, outro baixo nível, médio, um nível mais médio, enfim. Mas tudo tem frequência. Agora, 5G, que se ela está se referindo ao celular... Não, ela está falando aqui, sim, tem acontecido alguns casos. Estão dizendo que é por causa do 5G. Exemplo, morte de pássaros, por exemplo. Os pássaros estão desnorteados, perderam o rumo. É a posição aqui da Eni. Isso aí eu já li também na internet há pouco tempo. E os cientistas dissociam uma coisa da outra. Apareceu há pouco tempo uma quantidade enorme de animais andando em círculo. Então, como foi uma coisa... Assim, fizeram muita propaganda, mas não disseram nada. A verdade é essa. Então, eu já ouvi explicação de biólogo com relação a isso, e não tem nada a ver. A gente não tem essa informação. Agora, a verdade é o seguinte, tem animais que se guiam pelo magnetismo da Terra. Entendeu? Então, e por outro lado, também, independente de estar mudando ou não estar mudando, você vê que tem época que os pássaros voam, fazem uma formação de voo com um líder ali, fazem as mudanças de repente para um lado. Os peixes também fazem isso para se proteger, né, de serem predados.
Tá entendendo? Então tem a ver com magnetismo? Pode ser até que tenha, mas eu não tenho essa resposta. O tio Ulisses, nosso querido tio Ulisses, que está sentindo um frio danado hoje, né? Ele fala aqui: permutam minha ignorância. Que bom que nós temos a ignorância, porque assim a gente vai aprender, tio Ulisses, vai tentar pelo menos, né? De onde venho? Tem alguma coisa a ver com o Big Bang? Olha, dentro dessa explicação, veja só, isso é panteísmo, né? Pan é tudo, né? Tudo. Tudo. Teísmo até o Deus, né? Então, Deus é tudo. Então, não tem nada a ver com o Big Bang. Aliás, agora há pouco tempo, 3 semanas atrás, eu estava lendo um texto na internet que os próprios cientistas estão brigando entre eles, dizendo que o Big Bang não existiu. O telescópio John Hopkins já parece que já mostrou que o Big Bang não existiu. Pois é, eu estou falando, quando você começa a ler esses livros de teosofia, eu gosto também de estudar teosofia, quando você lê outros livros que versam sobre esse assunto, nenhum deles fala sobre uma grande explosão, mas nos livros espíritas, se eu não me engano, na Gênesis, fala de uma grande explosão. Mas que são os espíritos? Somos nós sem corpo. Então, de repente, a informação que ele teve, até a época que ele pôde acessar, já se falava alguma coisa de explosão e o americano lá falou de uma explosão e ficou o Big Bang. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, veja só, quando você começa a falar que Deus, o Criador, o Todo, o Uno, se tudo partiu dele, então nós não sabemos de início e de fim, nem sabemos nada. Né? Quando você pega, por exemplo, a pergunta número 1 do livro dos Espíritos... olha o que está na tela agora. O tio Ulisses, caramba, vocês estragaram o meu Big Bang. Fui eu não, hein, Ulisses? Foi Elson. Foi esse camarada aqui. Quer dizer, aqui, ó. Quando você pega a pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta lá ao Espírito, que é Deus, o que ele diz? Né? Causa primária de todas as coisas. Ninguém sabe data, ninguém sabe início. Se ele é Deus, ninguém pode modificá-lo, ninguém pode alterar nada, não pode ver nada, nós não sabemos nada. Os hinduístas, os hindus, falam, né, nós só falamos de Brahman para cá. Para trás, nós não sabemos de onde veio, como é que foi criado, não sabemos nada. Agora, quando você se belisca que fala, estou vivo, penso, logo existo, então você sabe que tem alguma coisa. Agora, o Big Bang me parece que é uma teoria que vai sendo aos poucos descartada. Nós estamos agora na época do Apocalipse, em que vem as revelações, elas estão chegando aos poucos. Né? Muita coisa está chegando aí através dos canalizadores. Então, muita coisa vai ser, muitos segredos, né? Vão ser desvendados, vão levantar o véu, né? Como se fala, né? A Blavatsky falava muito isso, vão tirar o véu para que todo mundo veja, para que todo mundo entenda, para que todo mundo possa saber de onde vem, né? Quem sou. Você vai por você mesmo descobrindo. E, afinal de contas, como eu falei lá no início, essa resposta já existe há muitos anos. Olha, você acabou com o motivo existencial do tio Ulisses. Agora tem que segurar. Emerson, Fenomenal RS. Beleza, boa noite, senhoras e senhores. Emerson e Rochelle, boa noite a vocês, tudo de bom. Obrigado por estarem aqui, né? É sempre legal vocês aqui. Fenomenal Rio Grande do Sul, RS, né? Sobrenatural. O Cláudio Leme pergunta aqui, e isso é bem curioso, porque isso tem muita gente que tem teorias diferentes a respeito, Elson. A hipnose, aí não é vida futura, é vida passada. Poderia ajudar no conhecimento a planos passados ou vidas passadas? É a pergunta do... Sim? Sim, mas veja só, por tudo que eu já li, por tudo que eu já estudei, até um limite, ela só vai até um determinado limite. Tá? Quando nós... Até um limite científico, porque a hipnose ela tem dados, informações científicas. Eu não sei fazer hipnose, mas tem pessoas até que não admitem, não gostam, não acreditam. Tem uma série de situações aí. Mas a hipnose pode sim. Mas ela tem um limite até onde ela vai. Tá? Existia nos centros espíritas, deve existir ainda, na época que eu trabalhava na parte
Eu conversar, a minha mediunidade não era de passividade, né? Era de doutrinação, conversava com os espíritos. Então, a gente aplicava em determinadas situações um conhecimento que nós pedíamos que o espírito que estava coordenando ali aquele trabalho junto comigo e com o médium, dependendo se fosse um espírito renitente, né, coisa teimoso, difícil de lidar, nós pedíamos, às vezes vingativo, né? Nós pedimos que aquele coordenador espiritual levasse a lembrança dele do passado. Aí levava. Isso acontece nos centros espíritas. Aí ele vai ver que ele está cobrando ao fulano hoje uma coisa que, na verdade, é um karma que ele está. Porque ele também passou, ele fez isso com o outro. Agora ele está sofrendo a mesma coisa. Entendeu? E tem um detalhe também que é muito importante agora, já que nós falamos em dimensão, quando nós estivermos na quinta dimensão, nós vamos ter essa possibilidade, está caindo aqui, nós vamos ter essa possibilidade. Porque você tem uma orelhinha muito pequena. Bota o cabelo em cima. Pois é, vou deixar cair de lado assim. Então, nós vamos ter acesso ao nosso arquivo acástico, que é o arquivo do universo, né? Então, nós vamos saber tudo sobre a nossa vida. Então, nós vamos saber... E não vamos gostar muito. Provavelmente, sabe por quê? Porque nós vamos gostar muito. Nós vamos ter acesso desde a primeira encarnação hominal. Qual foi o planeta que você encarnou, a sua primeira encarnação hominal? Então, quando a gente fala assim, de onde venho, também tem essa conotação. De onde vem? Qual foi o planeta? Então, nós já passamos por diversos planetas. Nós somos seres do universo. Eu, quando tive um contato, já falei isso aqui no primeiro trabalho aqui, eu fui contatado em meados de dezembro de 21 pelos Irmãos das Estrelas, depois estiveram comigo mais algumas vezes. Tive informação muito rápida, agora coisa de 3 semanas com eles também. Então, eles falaram, eu perguntei de onde vocês são. Ele falou assim, nós somos do universo. É igualzinho a vocês também são do universo. Né? Você está neste planeta, mas você não é deste planeta. Nós temos a mesma fonte, que foi o que eu acabei de falar. Entendeu? Então, nós vamos ter acesso, no nosso acástico, desde a primeira encarnação como seres hominais conscientes. Então, nós vamos ver por onde nós passamos. Foi para o planeta tal, foi para o planeta B, C, D. Nós vamos ter essa informação, entendeu? A partir da quinta dimensão. Como eu já falei também em trabalhos anteriores, cada dimensão ela tem algumas divisões que a gente vai... Até a gente se habituar, depois a gente vai poder transitar ali dentro da quinta dimensão toda e outras dimensões. Se eu não me engano, até a 9ª dimensão. Vamos ter acesso, nós somos da quinta, mas vamos ter acesso até a 9ª dimensão. Entendeu? Então, nós vamos saber. É muita coisa. Então, é o que está falando, a quinta dimensão é o paraíso para nós. A regeneração ela vai ser total. E então, para quem está na 6ª dimensão, a quinta dimensão é... Porque já passou por ela, né? É igual quando a gente conclui uma série no estudo, aí que você olha para trás e fala, já passei por isso aí. A gente está no segundo período da faculdade, chega um calouro, você olha para ele. Pois é, entendeu? Então, nós vamos ter acesso a essas informações e vamos saber quem somos, por onde nós passamos. Está entendendo? Aí você vai reconhecer pessoas que foram seus inimigos, pessoas que foram seus amigos, que foram seus parentes, seus pais, seus irmãos. Mas, na verdade, nós somos um só. Por que nós somos um só? Eu expliquei lá na mônada. Na medida que você vai subindo, né, os fractais passa para a parte de cima, na verdade, aquela parte de cima é o seu eu superior. Você vai adicionar conhecimentos, né, sabedoria junto com aquele. Depois você vai subir outra vez, vai até você chegar na mônada. Né? Olha, outra pergunta do Cláudio. O déjà vu, eu sou péssimo de francês, não adianta. Eu déjà visto, né? Seria um princípio de abertura mental involuntária? Olha, uma vez eu conversei com uma pessoa que me explicou até, porque falava, eu entendia bem o francês, o que seria o déjà vu, que eu já visto, né? Aquilo que você tem a ideia de que já viu, que já passou. Já viu, já passou. Sim, a resposta é um princípio sim, de abertura. Você tem acesso a esse tipo de informação. Uma vez só, mas também você não vai lá atrás, você vai alguma coisa passada, mais passada recente, ou até numa encarnação passada.
né? Nós não temos acesso aqui a todas as nossas encarnações por enquanto. Só vamos ter esse acesso quando estivermos na quinta dimensão. Mas é assim, é um princípio de abertura mental involuntária. Tem razão. Pois é. Eu já te atrapalhei demais, Elson. Agora dá continuidade. Porque estamos a 45 minutos já de live. Pois é, nós combinamos fazer 1 hora, né, para não cansar os telespectadores, os amigos, os que estão vendo, os que estão ouvindo. Bem, nós estamos passando uma fase bastante diferenciada na Terra, no planeta, do que nós estávamos acostumados, né? Chegou, a partir de 2000, do ano 2000, começou a chegar uma leva muito grande de espíritos encarnando aqui na Terra, com uma preparação bem melhor que a nossa. Por quê? Porque eles já vêm com corpos receptivos ao aumento das suas... como é que se diz, meu Deus? Das suas lâminas de... Me ajuda aí, Fred, a idade é fogo. Você está com idade? Imagina eu. Já estou velhinho. Então, já começam a se preparar para a mudança dos corpos, né? Porque, afinal de contas, a engenharia, pelo que eu soube, me corrija se eu estiver errado, a engenharia para fazer a mudança nos nossos corpos de terceira dimensão para a quinta dimensão é absurda. E trabalho demorado. E trabalho que não se consegue só na Terra. Vai trazer elementos de outras espécies totalmente diferentes dos seres humanos. Espécies evoluidíssimas, diferentes do ser humano, para poder criar um corpo para a quinta dimensão, que não vai ser exatamente um corpo, mas vai ser, não deixa de ser. Vai ser alguma coisa um pouco menos, bem menos densa do que a gente agora, mas ainda muito densa para quem está lá em cima, né? Pois é, olha só. Não ajudei nada, mas pelo menos não, você está me lembrando agora, mas não, eu vou voltar depois onde eu parei. Na verdade, o nosso corpo, como você falou que é carbono, ele vai ser alterado. Quem conseguir passar da quinta, muitos de nós, até pessoas mesmo idosas, vão conseguir passar da terceira para a quinta dimensão. Não serão todas, mas a população mundial vai ficar bem mais reduzida. A maioria vai para a quarta dimensão mesmo. E está se programando. Na quarta dimensão, a gente... Não, mas na quarta dimensão você vai poder atuar na quinta dimensão, você vai poder corporificar, você vai poder entrar num corpo. Porque isso aí é ciência. Uhum. Entendeu? Criar corpos, esses seres todos sabem. Está entendendo? Então, nós vamos poder, mesmo depois na quarta dimensão, que a quarta dimensão vai acabar, tá? Nós vamos para a quinta dimensão. Todo mundo... Então, você vai voltar para um planeta de terceira dimensão, para poder terminar os seus estudos lá. Então, muitos de nós, hoje, essa garotada que chegou aí depois do ano 2000, já chegou com o corpo preparado para isso. E nós, que somos mais antigos, né? Passamos dos 70, que é o meu caso, nós não temos esse preparo. Então, estamos em fase de adaptação. Muitos não vão conseguir. Sobrinho aí, ó. Olha o teu sobrinho da Heloíde aí, ó. Eurico. É isso aí. Boa noite, já. Boa noite, Júnior. Continua. Então, nós vamos passar para a quinta dimensão. Quem conseguir passar para a quinta dimensão vai passar por uma modificação na sua estrutura física, porque nosso corpo é muito denso, né? Nós vamos passar por essa mudança para que o nosso corpo consiga sobreviver à carga de energia, que ela vai ser bem mais alta do que nós temos atualmente, na quinta dimensão. Tá? Então, muita gente vai bater na porta, mas não vai entrar porque vai ver a sua frequência é muito baixa. A sua frequência, você ontem falou uma coisa interessante, a sua moral é muito baixa. Entendeu? Não é uma questão de quererem ou não quererem que a pessoa entre. É uma questão da pessoa ter condição ou não de entrar. Exatamente. Inclusive, permanecer, receber aquela carga pesada de energia,
Quer dizer, pesada não, na verdade ela é até leve, mas é uma frequência muito alta. E ela não vai aguentar. Então não tem condições, vai continuar estudando na terceira série, na terceira dimensão, até ter condições É mais fácil, é fácil de entender. Quer ver? A porta para você entrar na quinta dimensão é dessa largura. Olha o meu tamanho. Não entro. Entendeu? Pode. Não, Frederico, entra. Não adianta, eu não vou conseguir. Então não é essa questão, né? Não tem nada a ver. É o que eu falei, não adianta dar carteirada, olha, eu sou bom. Não tem carteira. Não, eu sou maravilhoso, mas não dá para você entrar, não tem como, cara. Você vai quebrar a parede. Outra pergunta aqui interessante do Cláudio. As perguntas do Cláudio são bem observadoras. Os bebês de proveta não vingaram. E a clonagem também foi abandonada, entre outras experiências. Esses seriam estudos preparatórios para uma nova era, talvez, Elson? Sim. Como eu falei, esses seres que nos acompanham de outros orbes, a maioria é geneticista. Tem muitos cientistas geneticistas. Aliás, quem tem de geneticista no plano espiritual preparando isso não é brincadeira, não, hein? Então, os corpos eles serão preparados em laboratório. Porque eu falei, não vai haver nem encarnação ou reencarnação na quinta dimensão. Você vai escolher um corpo e vai ser plugado ali. Eles também têm esse conhecimento, essa tecnologia, para plugar o espírito naquele corpo. Entendeu? Os corpos está previsto uma média de viver, de aguentar a vida na quinta dimensão até 1.500 anos, 1.700 anos, por aí. E vai chegar o momento que você vai só trocar de corpo. Você troca de corpo. Entendeu? Não vai haver, na quinta dimensão, a gravidez. Os corpos não serão mais... serão desprovidos de equipamentos de reprodução. O prazer sexual vai embora. Vai ser o amor puro. Então, nós vamos sofrer transformações, elas vão ser rápidas, mas não vai ser para amanhã. Primeiro, nós temos algumas etapas a cumprir. Né? Então, vai se viver o amor puro. Então, não vai haver mais a reprodução física. Não vai haver mais o prazer físico. Entendeu? Então, a mudança na quinta dimensão vai ser muito grande. Totalmente diferente. Será que nós estamos preparados? E muita gente não vai conseguir chegar lá, permanecer na quinta dimensão. Olha a mexida do Cláudio Leme. Seremos elfos, então. É isso. Seremos elfos. Não gostei, não. Mas... é mais fácil. Vale com pergunta. Não gostei da pergunta, não. Eu não gostei do fato. Mas tudo bem, a gente tem que aprender. Muita coisa vai ser mudada, muita coisa a gente nem tem conhecimento ainda, muita coisa está chegando. Né? Está aqui falando aí no quadro, né? O lado bom é que não haverá doença. Não haverá doença. E tem um detalhe. O que está previsto é que a tecnologia é muito alta nessas dimensões. Os seres que estão nos ajudando aqui hoje vão trazer muita tecnologia. E muitos de nós... devido à nossa condição física, ainda nós temos muito problema de doença. Essas doenças serão trabalhadas nas células. Né? Foi o que eu falei, que o Einstein disse, né? No futuro, a medicina será a medicina das frequências, vão trabalhar em cima das frequências. Então, as células que serão trabalhadas, né? Nas famosas gamas bad, são 6 ou 7 modelos diferentes para doenças diferentes, serão tratadas ali. Então, nós não vamos ter problema de doença. Deu um probleminha, você vai lá e recupera. Deu um problema, você vai e recupera. Então, é por isso que os corpos vão poder aguentar coisa de 1.500 anos. Né? Teve uma pessoa que até fez um comentário há um tempo num grupo, aí falou, se a vida é eterna, para que morrer? Então, respondeu, se a vida é eterna, não precisa morrer, pô. Porque morre o corpo. Tá? A diferença é que nós não vamos precisar, quem conseguir, né, não vai precisar ir para colônias, né, para outro umbral. O pessoal acha que é o supra-sumo, né? Colônia. Colônia é a quarta dimensão, gente. É a quarta dimensão. Não é essa coisa toda, não. Já está sendo desativada, né? Ana Luz está dizendo aqui, acho que teremos mais consciência do respeito
uns para com os outros, como irmãos. Ana Luz SRC Eu está conheço. dizendo isso. Pois é, conhece de algum lugar, né? O Júnior, o Eurico também, que é filho dela. Eni Quadro, já temos estudos de cura através das células-tronco, Elson. Sim, sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui para a Ana. Ana, Ah, acontece que tudo vai ser baseado no amor. Respeito, o respeito faz parte disso tudo, é um pacote inteiro, entendeu? Então, ó, até falou aqui, ó, Jesus tem cura para tudo. Só basta seguir, já falei isso da outra vez, basta seguir os ensinamentos do mestre, né? E com relação às células troncos, também todos esses estudos, já existe tecnologia na China, mas foi proibido, então, foi proibido, falaram para a gente, né? Que já editam essas células, né? Para construir seres humanos, já são editados. Pode-se fazer pessoas em série. Mas a série seria apenas o corpo. porque Vai ser o colocado principal não vai ter. o principal Exatamente. cada um é um espírito diferente. Entendeu? Exatamente. Então pode Isso aí. editar? Pode. Na China apareceu há pouco tempo, ano passado, até o cientista diz que foi punido, não sei. Na China acontecem essas coisas que a gente não sabe, né? Entendeu? Então, essa ciência ela está muito mais avançada do que a gente imagina. E quando vierem essas tecnologias de fora, elas vão fazer essa transformação que não é nem coisas que nós nem sonhamos, entendeu? Nós vamos poder viajar pelo universo todo. A coisa vai ser totalmente diferente. Eu que tenho medo de altura, vai perder. eu tenho acrofobia. Vai perder. Vamos ter que perder, porque vamos ter que viajar pelo universo, nas naves, né? Vamos ter que sair por aí. Vai ser o nosso trabalho no futuro. O Elson, eu erro quando eu digo que as máquinas jamais conseguirão chegar à perfeição do ser humano. Olha, e a pior que a Eni está falando em cima disso também agora, eu comecei a falar, veio ela. Seriam androides disfarçados de humanos? É a pergunta da Eni. Então eu pergunto isso. O Elson, as máquinas, por mais perfeitas que venham, pelo fato delas não serem derivadas das mônadas, é o suficiente para elas não chegarem ao ponto do ser humano? Frederico, eu vejo isso aí, a pessoa também que perguntou, eu vejo isso aí como uma coisa que nós vamos atingir. Já existem aí, né, as IAs, né, inteligências artificiais, Sim. que de repente estão até assombrando o mundo. Mas e o problema do sentimento? Porque nós, seres humanos, quando nós encarnamos lá como fractais, quando começamos a nossa caminhada com fractais, nós não aprendemos de um dia para o outro. Não é isso? Claro. Nós fomos aprendendo aos pouquinhos, fomos aprendendo o que é sentimento, fomos aprendendo o que é respeito, que a Ana falou aí, o que é o amor, né? Senão o mestre não teria vindo, né? Ensinar o que ele ensinou. E as máquinas, elas só vão conseguir, me parece, né, ao meu ponto de vista, se igualar a nós, se elas tiverem o mesmo sentimento puro, se elas seriam capazes de se apaixonar, por exemplo, se elas tivessem condições de amar os animais, como Francisco de Assis fez, explicou isso tão bem para a gente, deixou esse exemplo tão bom. Será que essas máquinas conseguiriam substituir o homem na sua totalidade? Eu vejo como vai fazer muita coisa, né? Não vão passar de robôs, né? Mas fazer exatamente tudo que um ser humano faz, sentimento é coisa tão pura que a gente não sabe nem explicar. Né? A gente sabe explicar o que é um desejo físico, mas se explicar o que é um amor, né? Nós vemos hoje uma quantidade muito grande de pessoas com seus animais, seus pets, né? Que nos ensinam muito. O sentimento ali é uma ligação muito grande. Tá? Nós vemos a ligação dos seres humanos com os seres humanos, os pais, mães com seus filhos. Será que as máquinas vão conseguir chegar nesse nível? Eu não acredito, sinceramente. Até porque, veja só, a nossa origem, olha onde é? Lá do todo, lá de cima. É energia, é consciência. E a máquina do homem. Entendeu? Então, eu não acredito que vai chegar a esse nível 100%. Tá? O Cláudio Leme faz a observação. Pela minha observação, vejo a humanidade em decadência em todos os sentidos. Creio, então, que ainda tenham os irmãos que estão trabalhando a engenharia
para a nossa quinta dimensão, que eles ainda tenham muito trabalho, pode ter certeza. A Eloíde, sua excelentíssima irmã, tia da Ana Luz e tia-avó do Eurico, diz o seguinte: família Antunes reunida em aprendizado. Ana Luz Antunes, a conscientização da cura pela luz com Jesus e o universo é que todos precisam ter. N Quadro, seriam androides disfarçados, esse eu já li, né? Disfarçados de humanos. O tio Ulisses, houve um boato há anos que o Walt Disney queria que seu corpo fosse congelado para a posteridade. Vida eterna, para onde vou? E aí, Elson? Veja só, eu alcancei bem, né? Eu sou bem, bem na época do Walt Disney. Walt Disney, eu também. né? Eu andei lendo, por acaso eu andei lendo ultimamente sobre isso. Pois é. Hoje, com a tecnologia que nós já temos e o que nós pretendemos ter, eu acho que é possível. Agora, como é que está o estado desse corpo? Será que é necessário? Se eu não me engano, essa semana passada, eu vi um podcast que foi falado sobre isso. E o pessoal foi unânime em dizer que não. Entendeu? Então, se você tem um corpo, se ele está preservado, com todos os seus órgãos preservados, então é possível? Porque se nós estamos falando aqui que no futuro não vai haver gravidez, vamos preparar um corpo e você vai ser conectado nele, você vai ser plugado nele como espírito, então é possível. Agora, eu só acho que a tecnologia da época de Walt Disney, eu não lembro quando que ele desencarnou, tem tempo aberto. Coração, se não me engano. Acho que foi Coração. Não, mas eu não lembro quando ele foi. Não, tem tempo. Foi na década de 60, 70. 60, 65, 68, eu não lembro. Por aí. Então, será que essa tecnologia que existia na época preservou todos os órgãos? Agora, e uma outra coisa também, já era um corpo usado, um corpo velho, entendeu? Então, existe a possibilidade, no meu modo de ver, sim, mas será que seria execuível essa possibilidade? Não sei. Não, e a pergunta é, será que o espírito ainda estaria naquele corpo? Não. Desligou, desplugou. Então, ele ia querer, por acaso, na evolução que, por acaso, ele tem hoje, em quarta dimensão, ou tendo voltado para a terceira, voltar a ocupar o mesmo corpo? Pois é. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não acho não, viu, Ulisses? Não, eu digo assim, a possibilidade existe, mas saber se ele vai querer. Eu acho que não vai querer. Porque nessa altura do campeonato, ele também já evoluiu alguma coisa, né? O Fox, o Danny Fox está dizendo aqui, seu Elson, gostei do seu Elson, sinal de respeito a você, seu Elson. Fico pensando, deixa eu botar os óculos aqui que eu não estou enxergando nada. Nos ateus, como serão se não acreditam em tudo isso? Desculpem mudar o ponto do assunto. Coitado, o Elson já está perdido com o assunto dele há muito tempo. A gente já acabou com a live dele faz tempo, Fox. Então vamos embora. Vamos lá. Olha só. Não adianta você se programar do jeito que você quer se programar. Não adianta. Não, mas é bom que a gente está conversando que eu não souber. Mas a gente sabe para onde vai. A gente sabe para onde está indo. Pois é. Olha só. Existe um negócio chamado que nós definimos e chamamos de tempo. Né? Então, vai existir tempo que essas pessoas, no futuro, deixem de desacreditar. E Jesus falou uma coisa muito importante: nenhuma ovelha será perdida. Então, se ele não conseguir acreditar, se ele ficar na baixa frequência, ele vai desencarnar permanecer na terceira dimensão e vai encarnar no mundo de terceira dimensão, até que normalmente são espíritos remitentes, né? São os ateus. Eu já fui chamado de ateu, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. Por causa dessas informações, acho que eu não acredito em Deus, não é isso. Deus, para mim, é dessa forma como eu expliquei hoje, né? Uma forma até panteísta. Mas, se eles não acreditam, pode ser que não acreditem hoje, passem a acreditar amanhã. Nós temos visto aí muitos irmãos que eram ateus e depois deixaram de ser ateus, se converteram em alguma religião, mas também acontece o inverso. Eu conheci um senhor que eu trabalhei com ele, até já desencarnou, que ele era católico e tal, passou por uma situação na vida e ele deixou de acreditar em Deus. Então, quer dizer, ele fez o processo inverso. Entendeu? Mas como tudo é frequência,
Como é que vai uma pessoa não acreditar em algo superior, né? Não importa o nome que se dê, né? E vai ascender como? Entendeu? Isso faz parte do processo de aprendizado. Então, se a Verdade. pessoa, se é um ateu, é uma questão de tempo. Para mim, é uma questão de tempo. Ele vai reencarnar na terceira, vai reencarnar de novo na terceira, eu não sei quantas encarnações mais na terceira, até que ele se dobre. Saber que existe algo acima, algo superior, algo transformador. Entendeu? Esse é o meu pensamento. N quadro. Se fôssemos viver entre os androides, nós nos sentiríamos como peixes fora d'água. Apesar de toda a tecnologia, nós crescemos acreditando no amor, na cristandade. Estaríamos deslocados e tristes. E como nos filmes que aparecem viajantes do tempo, eles ficam totalmente perdidos. É a posição da Eni. E é uma posição respeitável, é Claro, claro. claro. Claro, Olha só, a gente não sabe como é que vão ser esses androides. Aí, já há muitos anos o Japão já produzia esses bonecos para fazer trabalho doméstico. Então, hoje, se usa nos meios de comunicação, na informática, na tecnologia, para eles fazerem basicamente tudo, eles sabem tudo. Mas quem foi que ensinou esse tudo para esses seres? Quem foi que programou? Está entendendo? Quem foi que mostrou para eles o caminho para se fazer isso? Foi um ser humano. Agora, já li também alguma coisa até da NASA, também dizendo o seguinte: eles próprios estão pensando, a NASA pensa em mandar, alguns estudos são feitos em mandar naves para outros planetas com essa tecnologia que eles mesmos vão se autoproduzir. Entendeu? Eles mesmos vão fazer aí, os próprios equipamentos só vão se reproduzir em termos de outros androides. Entendeu? Em vez de mandar um homem, mandar um ser, manda um androide. entendi. Entendi. Quem quiser entender melhor, porque existe realmente um pensamento muito interessante. Na minha concepção pessoal, eu não acredito que seja possível que o ser humano faça novos seres humanos. Vai fazer com a mecânica extremamente perfeita, com a plástica perfeita, etc, etc, etc. Mas o sentimento, o pensamento principal é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque para Deus tudo é possível. Mas quem quiser, quem tiver esses canais por assinatura, procurem um filme, uma série chamada Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, ou Galáctica Nave de Combate. A Battlestar Galactica fala de a decadência do humano e que ele está em guerra com os silônios. Os seres humanos estão em guerra permanente com os silônios. Mas quem foi que criou os silônios? Essas máquinas foram justamente os humanos. Os humanos criaram os silônios, eles eram máquinas simples e foram se desenvolvendo, vieram servos do ser humano, e no final o ser humano acabou tratando tão mal os silônios que os silônios entraram em guerra contra o ser humano. E descobriram que era justamente a má versação dos recursos pelo ser humano que fazia com que todo o resto da natureza se voltasse contra ele. Então, é interessante o filme. A N Quadros fala aqui reprodução mecânica. Era só o que faltava. Eles não cansam de brincar que são Deus? Frederico, isso aí vamos dizer assim, é uma frase que a gente escuta muito, né? Muito aí o pessoal falar, tá brincando que foi Deus. Vamos brincar de Deus? Quando você lê a teosofia, você estuda teosofia, que eles têm não me engano, não sei se é o primeiro ou o segundo livro, chamado Cosmogênese, ali explica que quem criou os seres humanos, não os espíritos, mas os corpos, e acoplaram os seres humanos aqui na Terra, foram esses seres irmãos nossos, que vieram fazendo experiências, entendeu? Que, inclusive, tem o seguinte, o início, os primeiros corpos, que é a primeira geração, né,
a primeira raça, aliás, deixa uma primeira raça, os seres eram extremamente ignorantes, que o espírito não conseguia se encaixar dentro daquele corpo. Não Entendeu? tinha, o Então, corpo não tinha tinha um uma acoplamento adequação para. perfeito, não tinha. Então, eles foram melhorando. Hoje, segundo esses estudos, nós estamos já a quinta raça. Então, vê por onde nós passamos, isso sendo verdade. Tá? Agora está falando em corpo para se acoplar os espíritos. Entendeu? Porque os espíritos nós não temos como fazer. Se é uma energia, uma consciência divina, entendeu? Então nós não sabemos fazer isso. Então, fazer seres humanos, desde que tenha um espírito que aceite ser acoplado ali, né? Então me parece que é possível. Mas vamos esperar para ver, porque lá na quinta dimensão os corpos serão preparados em laboratório. Na quinta dimensão é outra história. Na verdade, também na quinta dimensão, a gente está falando muita coisa que nós nem sabemos se elas vão acontecer. Nós estamos falando pelas canalizações que chegam, pelas informações de irmãos que já estão muito evoluídos, não irmãos aqui da Terra, que chegam e nos orientam, entendeu? Então, o contato que eu tive, nesse contato que eu tive com esses irmãos das estrelas, algumas informações que eles me deram, eu senti até que eles não se aprofundaram muito, que eu não tenho condições de entender ainda. Né? Uhum. Então, muita informação vai chegar. Vão chegando aos pouquinhos, mas vão chegando. Nelson, acho que nós já temos bastante dados para a próxima quinta-feira, não temos? Temos sim. Nós temos bastante coisa. Porque a gente também vai estudando, além da gente ter o estudo que a gente precisa seguir, e o Elson segue isso assim religiosamente, apesar da live não ter conotação religiosa, mas ele segue com firmeza, segue com clareza, mas também se baseia nas perguntas. Claro que se baseia nas perguntas para saber onde é que as pessoas estão mais interessadas, onde é que é mais interessante para cada uma. Então, é muito legal que a gente faça isso e a gente vai divulgar, porque eu agora, por exemplo, amanhã de manhã eu virei aqui, ó. Vocês estão vendo? Que aqui é que se escolhe o tema para a próxima semana. Então, amanhã eu escolho, no sorteio, escolho o tema, e vai ser o tema da próxima semana, da quarta-feira. Né? Live da quarta. E, na quinta-feira, o Elson com o... Como é o nome? Raciocinado? Não. Eu esqueço o nome. Vou botar aqui frente à tela para você, mas não vai estar em letra pequena. Universo Consciente. Universo Consciente. Veja só, esse título tem tudo a ver com o que eu expliquei hoje, né? Porque ela está na consciência divina, né? Tem tudo a ver. O universo é consciente. Está na consciência do Criador. A nossa Eni, Papai do Céu, deixa eu acoplar num corpo, num espírito inteligente e evoluído. Não, você é o espírito, tá? O corpo é outra história. Cansei de ser uma simples errante. E vai aprendendo, Eni. Nós precisamos aprender a ser simples errante até a gente estar em condição de ir mais acima. Né? Por enquanto é assim mesmo. Tem o negócio do merecimento, né? Tem que passar por isso. O Cláudio Leme diz aqui, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, parte B, diz: e agora, para que não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e viva por tempo indefinido. Então Deus os expulsou do paraíso. Profundo, mostrando por que as coisas acontecem, por que as coisas são do jeito que são hoje. Pois é. Dani, o Dani, né? O Fox, já evoluímos mais um pouco na live. Aí, Elson, culpa é sua. Parabéns, meu querido professor Fred e o senhor Elson.
Beleza, beleza, beleza. Obrigado, Fox. Agradeço. Nós agradecemos. Tão bom se a gente conseguisse ser uma partículazinha, pequenininha, pequenininha, pequenininha do amor de Deus. É isso que a gente quer, Nelson. A gente não quer nada, a gente só quer isso. Ana diz aqui, há mais mistérios entre os céus e a terra do que sabemos. Claro que sim. O tio Ulisses ainda está com raiva de você, hein? O Elson acabou com a minha Big Bang. E agora vem com reprodução humana mecânica? Certeza que eu vou ficar sem sono aí, Elson. Agora liga para o tio Ulisses e acalma ele, viu? Pois é, né? Então, mas são questões que a gente tem que parar e refletir, né? A gente não é dono da verdade. Não, é legal. Olha, você vai ter muito que fazer essa noite, tio Ulisses. E o João Silva, boa noite, João. Um grande abraço a todos. Beleza, beleza. Pois é, Elson, considerações finais para hoje. Bem, você falou... Eu sou mal, né? Porque a gente tem que cortar, não tem jeito. Pois Pô, fiz alguma coisa... agora voltou. A tela subiu, voltou. Bem, Frederico, você falou no meio do trabalho que a gente se prepara, nós já conversamos sobre isso, a gente se prepara para um tema, mas no meio do caminho a gente vai cometendo essas digressões. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nesse caso não é uma pedra. E às vezes, eu peço até desculpa às pessoas, porque às vezes eu me concentro muito no tema, porque esses são costumes que eu fazia antigamente, que eu tenho de antigamente, quando eu fazia palestra nos centros espíritas, quando fazia a Caminho da Luz, né, na TV Ponto de Vista com você lá, e o nosso outro amigo Carlos. Entendeu? Então, Carlos eu Soares. Gosto assim, de fazer um trabalho... dia vamos trazer Carlos Soares aqui. Vamos, mas ele é uma pessoa espetacular, conhece muito também do espiritismo. Conhece. Então, a gente se prepara, às vezes, para um determinado tipo... Eu me concentro muito nisso, em determinados assuntos, eu leio, eu estudo. Né? Tá aqui até o livro Caibalion, é um livro que eu sempre falo. Então, a gente se prepara, mas as pessoas, às vezes, perguntam coisas que elas vão saindo. E tem coisas que já me perguntaram, não hoje, e que eu estudei há 8 anos, 10 anos, eu não lembrava mais. Tá? Então, eu peço desculpa se alguma coisa aí eu não expliquei bem, e quero agradecer a presença de todos vocês aí nessa live que participaram com a gente, porque, na verdade, Frederico, só nos serve de estímulo para que a gente estude mais. Continue fazendo, trabalhando. Trabalhando, sem esquecer aquele lado moral que você me falou ontem, né? Ana está pedindo para você mostrar o livro outra vez, perguntando o nome do livro. O nome do livro é o Caibalion. Deixa eu tirar aqui, que está todo marcado. Ela está perguntando, fala sobre o quê? O Caibalion, eu vou falar porque é um livro que eu gosto muito. O Caibalion é um livro dos ensinamentos do Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um grande professor, 3 vezes sábio, Trismegisto, então Hermes, de onde vem a palavra hermeticamente fechado, né? Então, o Hermes Trismegisto, ele foi um mestre egípcio. Ele é um ser extremamente inteligente, foi até guindado ao posto de Deus, Tote, né? E ele era um mestre que ensinava uma quantidade limitada de pessoas que estavam aprendendo com ele, então ele adotava um sistema chamado de boca a ouvido, ou seja, as coisas mais fechadas mesmo, mais segredos. Inclusive, é interessante que o nome disso aí é esoterismo com S. Esoterismo com S. E tem um exoterismo, que eu falo com X, para a pessoa ver a diferença, mas, na verdade, a pronúncia é a mesma. Tem um com X, que é o ensinamento dos segredos, né? Para o público. Então, o Caibalion traz aqui as leis do universo, traz uma série de informações, é um livro suave de se ler, não é difícil igual os da Helena Blavatsky. Fácil de achar? É fácil de achar, está nas prateleiras, não custa caro. Então, quem gosta desse tema, fala sobre o universo, sobre o todo, sobre as leis de equilíbrio, enfim, fala sobre muita coisa. Ele é muito interessante, as pessoas que leem gostam dele, porque traz muita informação. Tá? Então, o Caibalion, o autor dele, na verdade, são autores chamados Os Três Iniciados, na verdade, um pseudônimo, né? Mas está nas prateleiras aí, nas boas livrarias. Vocês encontram. O Fox está aqui, gratidão a vocês e a todos os presentes. Tudo junto e misturado. Na evolução. Boa noite e muitas bênçãos. Chegou aqui o nosso querido Marco Polo também, Marco Polo Medida. Boa noite a todos.
Boa noite, Marco Polo Medina. A Eni está cumprimentando aqui o Marco Polo e a Ana fazendo o seu comentário final. Interessante, show, gosto do Hermes Trismegisto. Já conhece, é super inteligente, já estudei um pouco exatamente sobre esoterismo também. Mas esse livro não tenho. Conheço a Helena Blavatsky. Pois é. Nada como pessoas cultas, né? Eu não conheço nada disso. Mas convive Gente, com... Pois é. Convivo com uma, tá vendo nada, tem contato com outra, e assim vai. Pois é. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a Elson por tudo, tá? Quinta-feira a gente volta, se Deus quiser. Escolher um tema, né? Exatamente. E, de repente, dá um segmento a isso aí. Entendeu? A gente também. Vai até onde a gente pode hoje e, de repente, a partir daí, a gente dá uma continuidade. Tá? Você foi até a página 227, você, semana que vem, pega a página 228. Sabe-se lá? Entendeu? E dá continuidade. E fica fácil para todo mundo entender. E na quarta-feira, né, um dia antes, eu estarei aqui sem o conhecimento do Elson, naturalmente, não tenho isso, mas vou falar um pouquinho sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo pede para a gente falar e para a gente aprender juntos, tá bom? Muito obrigado a vocês, tudo de bom e até a próxima live. Todos vocês foram muito importantes. Eni, deu um show, hein? Você também, o Cláudio, também, Dani, o nosso Fox, o tio Ulisses, todo mundo aqui mandou ver. E eu quero agradecer muito a todos vocês, tá bom, minha gente? A gente volta, então, semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, tudo de bom e até lá, se Deus quiser. Tchau.